Nós estarmos aqui não é meramente nós estarmos reunidos como igreja, mas é nós reunidos como igreja apontarmos para um propósito, apontarmos para aquilo que Deus tem preparado para o próximo ano e declararmos as maiores bênçãos que Deus tem para nós no ano de 2025, amém? Esse é o nosso propósito aqui nessa noite. E para hoje, Deus ele me entregou uma palavra. Ele já tem falado comigo há alguns dias. Deixa eu molhar as palavras. Glória a Deus. A água é bom demais. E eu estava pensando a respeito de que aonde nós estamos hoje, não somente como igreja, mas você individualmente, onde você está hoje, o exato lugar, as exatas coisas que você conquistou, o exato estágio que a sua família está, o exato estágio do seu emprego, tudo que você tem hoje, são simplesmente resultados de todas as escolhas e decisões que você tomou. E é muito legal pensar nisso, porque você olha para a sua vida e às vezes reclama, você olha para a sua realidade e às vezes reclama, sendo que na verdade a única pessoa que tem que tomar alguma atitude de mudar essa realidade é você mesmo. E isso vem me pegando há um tempo já, essa palavra. A realidade que eu estou inserido é aquilo que eu decidi, é aquilo que eu tolero, é aquilo que eu aceitei para a minha vida e são frutos das minhas decisões. Existem muitas escolhas possíveis nos dias de hoje. Existem muitas hipóteses que nós precisamos, na verdade que nós nos deparamos no nosso dia a dia e que nós precisamos tomar decisões. Eu costumo muito falar para os jovens aqui nos cultos de sábado, a respeito de um testemunho que eu tenho particular, quando nós estávamos lá em Marília, e eu tive um momento assim de um discernimento, não foi algo diretamente de Deus, mas foi um insight que eu tive na hora. Na minha mente é como se tivesse aberto vários caminhos, e nesses vários caminhos eu enxergava que era a minha vida, que eram várias decisões, que eram vários lugares que eu poderia ter ido. E o que veio muito forte no meu coração era: a sua vida ela é determinada de acordo com o caminho que você quer andar. Quantos estão comigo? Amém? E aquilo veio muito forte no meu coração. Eu falei: então Jesus, o que eu quero para a minha vida, eu quero poder, ó Pai, estar no caminho exato que o Senhor sabe que é o melhor para mim. Jesus, eu não quero ter a chance de escolher o melhor caminho, eu não quero ter o achismo de escolher aquilo que eu bem entendo, mas Pai, eu quero colocar isso nas suas mãos, porque eu quero a minha melhor versão. Falei muito claramente para Deus, eu falei: Deus, eu quero o melhor Natan financeiro, eu quero o melhor Natan conjugal, eu quero o melhor Natan ministerial, o melhor Natan espiritual, eu coloquei até o físico. E eu brinco com os jovens falando que eu acho que em alguma das minhas versões eu posso ser um cara assim, com 40 anos, diabetes, colesterol, a preste de bater as botas. De tanto lanche que comi. E a Júlia vai estar comigo nessa, que ela não vai deixar de comer os lanches comigo. Misericórdia. E eu falei: mas Pai, eu sei que em outra versão, em outra linha da minha história, tem um Natan que está com um físico bombadão, correndo lá com 50 anos, com os garotão de 20, os caras, cara, o tiozão é massa, né? E eu tô lá, me acompanha. A minha melhor versão. Eu sei que dentre tudo isso, o aprendizado que eu tiro é que a melhor opção nossa não é escolher de forma racional e analítica qual é o melhor caminho para você traçar. É você lançar isso em Jesus. A melhor opção que nós temos hoje é lançar aos pés de Jesus, falando: Jesus, o Senhor conhece a melhor realidade, o Senhor conhece a minha melhor versão, Pai. É nesse caminho que eu quero ser colocado pelo Senhor.
E é muito legal porque nós estamos falando o quê? Estamos falando de um momento de expectativas. Quantos aqui estão com expectativas para o ano de 2025? Levanta a mão. Amém. Parabéns. É o momento certo para isso. Nós temos grandes expectativas. E é um momento conveniente para nós falarmos a respeito de decisões. As suas expectativas estão pautadas no quê? O que você, particularmente, dentro do seu interior, tem sonhado para 2025? O que você tem planejado para 2025? Quais são as opções que você colocou na mesa para que você decida? Quais são os caminhos que você, talvez você e a sua esposa, você e sua família, optaram por decidir e falou, 2025 o que eu quero é isso. Quais foram as expectativas que você criou? Quais são os caminhos, as ramificações que você colocou na mesa e falou, eu quero andar por aqui? É o momento ideal para nós conversarmos sobre isso. O fato é que o lugar onde nós estamos e o lugar onde nós estaremos no final de 2025 vai ser determinado pelas nossas escolhas. E eu espero que as nossas escolhas em 2025 sejam principalmente lançadas aos pés de Jesus, porque eu quero que Ele escolha e não eu. Abra sua Bíblia aí, amém? No livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não, diga não. Coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Amém? Esse texto ele é muito conhecido. É o texto na qual nós botamos a culpa em Eva e Adão, né? Porque é um momento onde Deus dá uma direção para o homem. E o homem e a mulher acabam errando e descumprindo com essa missão, com essa ordem. Agora o ponto é, ali no jardim do Éden, Deus criou o homem, criou a mulher em toda a sua perfeição. Eu imagino, meu irmão, que o jardim do Éden não era nem um pouco, não chegava nem perto das melhores matas e das melhores paisagens que nós temos hoje visíveis. Imagino que o jardim do Éden era um lugar perfeito. Imagino assim que os frutos não tinha aquela assim de, não, isso aqui eu como, não está tão docinha. Meu filho, não existia, era tudo docinho. Era tudo uma maravilha, tudo muito perfeito. Deus criou tudo com muita perfeição e deixou tudo aquilo ali para o homem e para a mulher e falou, olha, comam e usufruam de tudo isso. Usufruam de tudo isso aqui que eu criei, isso são criações minhas e eu, como pai de vocês, estou entregando toda essa abundância. Mas, dentro disso, Deus falou, porém, de uma árvore não comam. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam. E aí você talvez hoje fala assim, Adão e Eva, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Tinha um monte de fruto lá para comer, que foi se meter na única árvore que não era para comer? Esperava criar a motosserra e cortava ela, né? Esperava um tempinho, criar a motosserra, cortou, acabou, ninguém mais vai comer disso aqui. Para nós parece muito fácil falar assim. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Para o ano de 2025, e se Deus te der alguns nãos? E se
a melhor oportunidade de emprego que você quer, Deus falar não? E se aquele fruto maravilhoso, frondoso, Deus falar não, não vai? Qual que vai ser a sua reação? Qual seria a sua reação com um não de Deus? O tema dessa palavra é o não de Deus, os nãos de Deus. Porque, meu querido, nós podemos até afirmar que, Natan, eu confio sabiamente que Deus, Ele tem o melhor para mim. Ele tem o plano perfeito. É assim como na palavra, vira até crente, na palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, Natan. Eu aceito. Aí chega alguém e te fala assim, tem uma proposta de emprego para você receber 5 vezes mais do que você recebe hoje. Aí você, Deus, Pai, era tudo que eu tenho para isso é resposta. Era tudo que eu estava desejando, Pai. Eu orei para o Senhor para isso é resposta, Pai. E aí Deus fala, não. Fica com um salário. E aí, o que você vai fazer? Às vezes você está aí orando, os encalhados ou os esperando, amém? Estão aí orando, Deus, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E aí aparece que nem o Fernandinho falou, né? Ou aquele mulherão do jeito que ele falou, não vou nem descrever do jeito que ele fez, tá lá, é só ele que faz. Ou aquele homão que ele falou. E aí você fala, é tudo isso que eu sonhei. Isso é tudo que eu queria. Isso é até mais do que eu tinha orado, olha só. Não tem como não ser bênção um negócio desse. E aí você chega para Deus e Deus te fala, não. Qual que é a sua posição? Qual que é o seu posicionamento quando Deus, se Deus tiver liberdade em 2025 de te falar alguns nãos? Qual será o seu posicionamento? Agora nós vamos entender então um pouco do porquê nós devemos aceitar esse não de Deus e viver de um sim dele. Vocês estão comigo ainda, amém? Vamos lá. Por que nós devemos aceitar o não e viver o sim de Deus? Primeiro, porque o que vem de Deus é abundante. Glória a Deus. Meu irmão, parece fora da razão, mas olhando, imaginando o jardim do Éden, tão frondoso, tão maravilhoso em tudo, tão perfeito, tão, meu Deus, por que escolher do único que não podia? Meu irmão, eu te garanto que aquilo que vem de Deus é muito maior do que os seus olhos já viram, é muito maior do que os seus ouvidos já ouviram, e é muito maior do que penetrou em coração de qualquer homem. É isso que Deus tem preparado para você, assim a Bíblia nos afirma. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que vem de Deus é muito abundante. Abre a sua Bíblia aí em João capítulo 10, versículo 10. Eu vou ler só a parte B desse texto, eu quero que você tenha ele bem guardado. A maioria conhece. Eu não vou ler a parte A do texto, eu vou ler só a parte B. Parte A. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões, a tenham em abundância. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 diz: Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhe tudo o que necessitam, e mais ainda, para que não só haja o suficiente, olha isso, recebe, para as suas necessidades, mas também sobre em abundância, para dar prazerosamente aos outros. Um pouco mais para frente, versículo 10 e versículo 11,
Porque Deus que dá a semente para o lavrador plantar e mais tarde boa produção para ele colher e gastar, dará a vocês as sementes que precisarem. Ele as fará crescer a fim de que vocês possam colher da colheita os frutos de justiça. Sim, Deus lhe dará muito a fim de que vocês possam dar com generosidade. Aquilo que vem de Deus é abundante. A questão é, dos planos que você tem preparado aí no seu coração e você tem sonhado, será que isso é exatamente o que Deus gostaria que você fizesse, a posição que Deus gostaria que você estivesse? Ou talvez, se você colocar isso diante de Deus, talvez você vai receber alguns nãos. No jardim, meu irmão, havia os mais sims de Deus do que um não. No jardim havia abundância do sim de Deus. A questão que eu quero saber de você, e você reflete aí no seu lugar, é por que insistir no não de Deus, se no sim dele existem maravilhas abundantes? Por que não? Por que você vai insistir no não de Deus para 2025? Por que você vai insistir naquilo que Ele não tem preparado para você, se no sim dele é o lugar onde há abundância? Sempre haverá mais oportunidades, sempre haverá mais propostas, e sempre haverão mais bênçãos no sim de Deus. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu algum testemunho do tipo de Deus tocou no meu coração para eu negar essa proposta. Era uma proposta que estava queimando no meu coração, eu desejava muito isso e eu neguei. E aí a pessoa ela conclui o testemunho falando que após alguns dias ou meses, sei lá, apareceu uma proposta infinitamente melhor, uma oportunidade infinitamente melhor. Meu irmão, Deus ele não desampara aqueles filhos que são maduros para obedecer. Deus ele não deixa desamparado aqueles que estão prontos para obedecer aquilo que Ele direciona. Cuidado, existem consequências em fingir que não ouviu o não de Deus. Deus ele não vai te desamparar se você tomar a decisão que Ele está colocando no seu coração. Deus ele não vai te desamparar se você negar aquela proposta ou aquilo que você tem planejado para seguir o que Ele tem. Ele não vai te desamparar, eu te afirmo isso. O que você escolheu para 2025? Está dentro daquilo que Deus escolheu para você? Lembre-se sempre, guarda essa frase: a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Imagina só ter uma vida na qual os resultados são das decisões de Deus. A vida que você tem hoje é resultado das suas decisões. Agora imagina ter uma vida na qual os resultados delas são de decisões de Deus. É tudo perfeito. É tudo perfeito. Sempre vou trazer a tese aqui. O que você tem sonhado e planejado para 2025? Você está pronto para dizer sim para aquilo que Deus tem? Negar aquilo que o mundo tem? Mas Natan, o que é estar no sim de Deus? Vamos lá. Baseado ainda na mesma historinha que nós contamos ali de Adão e Eva, estar no sim de Deus é manter relacionamento com Deus. Diga, manter relacionamento com Deus. Esse é o estar no sim de Deus. Estar no sim de Deus é quando você se mantém numa posição de relacionamento e intimidade com o Pai. Adão, quando ele decidiu fingir que não ouviu o não de Deus, ele se afastou, ele se escondeu, ele deixou o relacionamento com Deus. E quando o homem
e a mulher optam pelo não, além de se afastar de Deus, essa decisão leva o homem a declarar abertamente a Deus: Pai, eu quero fazer na força do meu braço. Deus, ele entende isso claramente, ninguém precisa explicar isso para ele. Quando Deus te fala não, e você fala sim, nem criança, não, sim, então tá bom então, vai. Adão falou, sim, eu vou comer do fruto, eu e a Eva. Deus falou, beleza. Gênesis capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19. E ao homem, Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você vai se alimentar dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Vamos lá, com a força do seu braço. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que de lá foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Cuidado quando você disser sim no momento que Deus disse não. A partir do momento que você tomar essa decisão, Deus vai falar: vai, é na tua força, na força do teu braço, pode ir sozinho, quero ver até onde você vai durar. E quantos já tomaram essa decisão e já se arrependeram? Não vou nem pedir para levantar a mão, até eu estou no meio disso aí. Quantos já tomaram a decisão de não, mas eu acho que vai ser bom sim? Quebraram a cara lá na frente, porque fizeram só com a força do braço. Não conseguiram manter. Deus, ele já sabe o posicionamento seu quando você nega o não dele. Qual é o seu nível de ambição? Qual é o seu nível de expectativa? Nas coisas que Deus não te deu o sim. Qual é a proporção dos sonhos que você já criou em seu coração sem falar nada para Deus? O que você já sonhou e planejou e até agora você ainda não falou com seu pai? Meu irmão, falando com Deus, talvez a resposta venha até mais rápido. Falando com Deus, o direcionamento ele vem mais objetivo. Por que não falar com Ele? Vai falar com seu pai, vai falar: pai, olha, o que eu tenho planejado para 2025 é isso aqui, ó. Olha lá, faz até uma lista. Deus, o que eu tenho é isso aqui, pai. Isso aqui são coisas que estão no meu coração. Mas eu quero saber quais dessas coisas aqui eu tenho o seu sim. Porque eu sei que com o seu sim, pai, não é só na minha força, é na força do Senhor. Meu irmão, faz a tua listinha aí de 2025. Eu e a Júlia para 2024, quando nós nos abraçamos bem aqui, na virada do ano, nós colocamos tudo diante de Deus. Nós queremos mudar de casa, porque nós queremos ter uma célula em casa, nós queremos trocar nosso carro, nós queremos ter um emprego melhor e por aí vai. Por que não colocar na mão do Pai? É Ele quem sabe de todas as coisas. É Ele quem luta as nossas guerras. É Ele quem é o Senhor dos exércitos, o vencedor de todas as batalhas. Para que você lutar isso sozinho? Como a primeira palavra dessa semana do Profetizando, eu quero trazer uma consciência, porque eu acredito que nos próximos dias, aqueles que virão após mim, eu não sou digno nem de lavar as sandálias dos pés, de amarrar as sandálias dos pés, mas aqueles que virão após mim, eles vão vir com palavras de incentivo, profetizando mesmo sobre a sua vida, declarando tudo aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem orado. Mas eu quero antes disso te trazer a consciência. Meu irmão, antes de ficar recebendo 1 trilhão de promessas aí, você nem falou com seu pai, você nem perguntou para ele o que ele tem preparado para você.
Você nem notificou Deus, olha, é isso aqui que eu estou querendo andar, nada. Como que nós queremos entrar em 2025 e alguns até tomam posse da promessa, eu acredito. Aí chega no meio do ano, final do ano que vem, esse negócio aí é uma balela, não aconteceu nada. Meu irmão, o que você queria alcançar, você tentou na força do braço, obviamente você não conseguiu. Você não perguntou para Deus qual que era o caminho certo, qual que era o caminho errado, você só tentou fazer alguma coisa por emoção. Minha bênção não chegou. Você não colocou na mão daquele que é o abençoador. E aí eu não quero que nós possamos, durante essa semana toda, ouvir várias palavras abençoadíssimas. Mas chegar na metade do ano que vem, e aí, na metade do ano, cair a ficha. Meu Deus, a palavra que o Natan falou. Eu não estou atento no que Deus tem dito não para mim. Eu estou insistindo em coisas que Deus já disse não. Eu estou insistindo no emprego que Deus já falou não. Eu estou insistindo na sociedade que Deus já falou não. Eu estou insistindo num namoro que Deus já falou não. O meu desejo é que nós possamos sair daqui conscientes. Eu quero ver uma igreja que toma posse das promessas, mas das promessas certas. Das promessas que realmente vão concretizar, porque quem está prometendo é aquele quem pode cumprir. Não é a esperança só do nosso coração, mas é em Deus. É assim que nós vamos romper. Então como que está aí sua expectativa? O pior de tudo isso, não é nem as pessoas que ainda não perguntaram a Deus. O pior de tudo não são as pessoas que ainda não tinham essa consciência de perguntar para Deus a respeito do não. A pior situação é aquelas que já ouviram não, mas ainda insistem em permanecer fora da palavra de Deus. Ainda insistem em dizer o sim quando Deus disse não. Essa é a pior versão, meu irmão. Cuidado. Quem é leigo não sabia disso, amém. Toma posse dessa palavra. Hoje você está consciente e racional. Agora você é réu. Mas o pior são aqueles que já receberam uma palavra e ainda insistem em contrariar essa palavra de Deus. É como se fosse uma criança mimada que você fala o não, não vai comprar. Vou sim, fica insistindo. Meu irmão, para com isso. Ou o pai fala, não, essa cadeira vai cair, sai daí. E a criança continua lá. Até cair, machuca. E aí faz o quê? Corre pro colo. Você vai querer viver isso de novo em 2025? Deus fala, não, sai daí. E você, eu vou sim. Pá. Quebra a cara. Se machuca. E volta correndo pro colo. 2025 é tempo de uma igreja madura. E não uma igreja imatura que fica dizendo sim quando Deus diz não. É um tempo de uma igreja madura que, sem nem entender o porquê, aceita aquilo que Deus falou e caminha na direção que Deus deu. Esse é o tempo em 2025. Quando nós falamos de um tempo de um avanço sobrenatural, avanço é caminhar para frente, meu irmão. Avanço é você fluir, é você sair do lugar onde você está, não andar para trás, é andar para frente. E quando Deus, Ele nos trata como filhos maduros, Ele nos dá direções claras. Ele nos dá os passos corretos, Ele nos dá o caminho das pedras. Se 2025 para você for o ano do avanço sobrenatural, se prepare para às vezes seguir direções que você nem sabe o porquê, mas Deus te mandou, então caminhe no sobrenatural.
Se você tiver que entender o porquê, meu irmão, não é mais sobrenatural, é natural. Se você tiver que entender de onde veio ou porquê vai, não é natural. Não é sobrenatural, é natural. Agora, como crianças mimadas, além de dizer o sim, quando recebemos o não, ainda ficamos, por quê? Por quê, Jesus? Por quê? Por quê? Os porquês fazem nós perdermos tempo, meu irmão. Para com isso. Ficar questionando a Deus é um erro que pode te frustrar. Quantas pessoas eu já me deparei na minha caminhada que esfriaram a sua confiança em Deus porque quiseram questionar uma resposta dele. E meu irmão, na nossa caminhada nem sempre você vai ter resposta não, para com isso. O porquezinho é criança imatura que pergunta, eu quero chocolate, não vai, por quê? Por que não? É a resposta mais usada, né? Não tem por que não? Meu irmão, na sua caminhada cristã, nem sempre você recebeu o porquê. E aí algumas pessoas se frustram, ficam magoadas com Deus, passam a desacreditar que Ele realmente fala, porque no momento desse não recebeu a resposta do porquê. Viver na vontade dEle nem sempre é saber o porquê. Seja maduro e se contente com isso. Maturidade. Aprende a ser maduro, meu irmão. Vamos ser maduro. Vamos criar uma igreja madura, que não fica perguntando para Deus em tudo que Ele dá de resposta. Falar, mas Deus, mas por quê? Mas por quê? Para com isso. Vamos ser filho maduro e acreditar naquilo que o nosso Pai está dizendo. Ele nunca erra, Ele nunca falha, Ele não mente. E Ele não é nem filho do homem para se arrepender do que Ele fala. Se Deus te deu uma palavra, para que você está perguntando por quê? É só porque você está querendo aquilo. Proposta de 5 salários a mais, Deus, mas por quê? Mas por quê? Rapaz, Ele não precisa explicar o porquê. Você só está querendo saber o porquê porque você quer aquilo. Criança imatura. Se nós quisermos crescer e avançar no ano de 2025, nós temos que sair dessa imaturidade e viver maturidade. Os que querem viver pelas próprias decisões vivem do natural, mas os que aceitam viver somente do sim de Deus vivem o sobrenatural. Você está maduro o suficiente para entrar em 2025 e receber os nãos de Deus? Essa frase, se você tiver até como anotar, anote ela. Eu quero que você guarde ela. A frase é o seguinte: quando Deus diz não, os maduros aceitam e os imaturos questionam. Anota essa frase. Deixa ela visível aos seus olhos no ano de 2025. Se você for alguém aqui nessa noite que está ouvindo essa palavra, e no seu teu coração, não por emoção, mas pela razão, você tem entendido, e você quer viver, aceitando os nãos de Deus e vivendo dos sims dele, anote essa frase, porque você vai precisar dela. Repete de novo. Quando Deus diz não, os maduros aceitam e os imaturos questionam. Quando Deus diz não, os maduros aceitam e os imaturos questionam. O que tem preparado aí para 2025? O que tem de mais belo preparado na nossa caminhada em 2025? Não somente como igreja, mas eu falo na tua vida pessoal. O que nós temos? Quais escolhas nós vamos tomar? Será que as escolhas de 2025 serão escolhas egoístas, que enchem você demais de si mesmo e te afastam de Deus?
Ou você será maduro o suficiente para avançar no sobrenatural? Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com a sua ambição em 2025. Eu perguntei quantos tinham expectativa, e isso é maravilhoso. E a nossa expectativa, ela gera uma ambição. E ambição, eu não estou dizendo que é errado, meu irmão. Ganância é uma coisa, ambição, não, eu quero ser melhor, eu quero... Vamos lá, beleza. Saudável. Mas pelo que seu coração está ambicioso, são por coisas que vão encher você de mais de si mesmo e consequentemente te afastar de Deus, assim como Adão e Eva fizeram. Ou as decisões e as escolhas que você tem optado para 2025 são escolhas que irão te aproximar de Deus. E na onde você está próximo de Deus é o lugar do sim. Vocês lembram? Amém? Quando você está próximo de Deus, ali é o lugar do sim. Ali é o lugar onde Deus irá te direcionar a respeito dos sims que Ele tem para a sua vida. Então, meu irmão, quais decisões você irá tomar? Cuidado! Às vezes a forma que você começar o ano, a decisão que você começar o ano, se for uma decisão contrária àquilo que Deus tem te dito, você consequentemente se afasta. Se afastando, você se afasta do sim de Deus. Se afastando do sim de Deus, meu irmão, eu não sei o que vai virar o seu ano. Eu não sei você, mas a minha opção é aceitar os não de Deus, viver o sim. E eu sei que 2025 é um ano preparado maravilhoso para mim, em nome de Jesus. Só que essa decisão é para corajoso. Essa decisão não é para covarde. Tomar uma decisão dessa diante de Deus não pode ser uma decisão de emoção. Deus, eu aceito os seus nãos e eu quero viver os seus sims. Porque Ele vai te cobrar. Deus, Ele vai te cobrar. Coloque-se de pé no seu lugar.